Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria estar com você nessa oportunidade. E você que perdeu o programa da semana passada, nós estamos não regravando, mas nós estamos continuando o assunto da semana passada com um amigo muito especial que está aqui novamente para continuar um papo bacana que nós tivemos ontem. Eu já vou apresentar para você que perdeu. Você que estava semana passada, você já sabe quem é. Aguenta aí. Ok, então estou falando de Renato Pastene Pires. Ele é escritor, ele é um homem de Deus, ele é pai de uma menina, né? Como é que é o nome dela? Isabela. Isabela, pai da Isabela, também tem uma Isabela, olha aí, bom gosto no nome. Sim. Ele é autor do livro Geração de Elias e o Espírito Profético. No programa passado nós falamos bastante desse livro. E ele está para lançar o seu segundo livro, que foi o que nós começamos a falar e não conseguimos terminar. Por isso que nós estamos de volta aqui nessa semana para continuar um assunto muito interessante, que é o ofício do ministério profético e os novos João Batistas que estão se levantando para preparar o caminho da segunda vinda. Renato, seja bem-vindo, né? Nós continuamos esse papo aqui, uma alegria ter você novamente. Muito obrigado, pastor Flávio, uma alegria toda minha também. Maravilha, eu quero resumir um pouquinho do que nós falamos na semana passada, Renato. E claro, nós falamos bastante do primeiro livro, né? O Geração de Elias e o Espírito Profético. E nós lembramos bastante sobre essa questão da segunda vinda, de preparar o caminho dos João Batistas que preparam o caminho da segunda vinda. Se você perdeu, está no nosso canal o primeiro programa e você pode pegar tudo ali no nosso canal do YouTube, ok? E só lembrando que o Renato ele é líder do Ministério Torre de Vigia, que também tem o site que está aparecendo aí na sua tela, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Ministério do Renato. Inclusive, irmãos, ele já me disse aqui, não, ele não me disse isso, eu não posso falar isso, né? Mas eu tenho no meu coração que ele está disposto a ir até para o Japão para falar sobre isso. Então, você que é daí do Japão, se quiser convidá-lo, pode convidá-lo, está aí os contatos dele, e é uma palavra muito interessante. Renato, eu quero voltar no Vidente, né? O segundo livro que ele está lançando, o Vidente, já tem a capa para a gente mostrar, já pode aparecer ali, né? Tá ali. A capa do segundo livro já está aí para você ver, e nós falávamos sobre o Vidente, né? Sobre esse livro, que é uma categoria de profetas, e o Renato explicou isso no primeiro programa. Na realidade, a palavra profeta se originou, como você disse, do vidente, né? E é uma categoria de profetas da época. Você falou bastante da semana passada sobre o título e o tema do livro, mas você fala em um dos seus capítulos, um dos capítulos que você escreveu, você fala sobre a relação do vidente e da torre de vigia, né? Com a queda da Babilônia, isso aconteceu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Qual é essa relação? Legal. Como a expressão já denota, né, o termo ovidente, então ele fala sobre algumas pessoas que têm um chamado, uma vocação na área profética, elas se movem na dimensão, na realidade de visual, principalmente. Então, são profetas que recebem sonhos, que recebem visões. Eu acho que eu posso citar alguns para você se situar, se localizar. Por exemplo, o profeta Daniel é um vidente. Ezequiel é um vidente. Também. Alguns são diretamente chamados de vidente, como Asaf é chamado de vidente. Gade, ele era o vidente do rei Davi. Né? O próprio sacerdote Zadok, ele é classificado como um vidente, o profeta Amós é um outro. Temos vários no Antigo Testamento que são classificados com esse termo vidente. Eram pessoas que se moviam nessa esfera visual e recebiam revelações de Deus por meio da visão. Por que eu, nesse capítulo, relaciono o vidente com a torre de vigia e em terceiro momento, com a queda da Babilônia? Porque está tudo alinhado, está completamente relacionado. Eu explico. A torre de vigia fala sobre uma realidade daquela pessoa
que se colocou em uma posição de enxergar, né? Mesmo no natural, né? Num quartel-general, no exército, lá, a torre de vigia é onde está o vigia, o guarda, e a função principal dele é ver. Ele precisa estar atento a tudo, né, o que fazer acontece. A vigilância, vamos dizer assim. Ele é o segurança, ele é o guarda. Essa pessoa era muito importante no passado porque os reinos dependiam dela. Né? Porque essa pessoa, se ela visse que o inimigo vinha, o exército inimigo viesse, ele precisava pegar a trombeta dele, o shofar, e ele tocava aquele instrumento para que todo o povo se preparasse, né, para aquela guerra. Então ele era o atalaia. Ezequiel 33 fala sobre essa função. Deus fala para Ezequiel: te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Então ele era o vigia da nação de Israel. E como tal, ele precisava ouvir o que Deus ia falar e ele precisava anunciar a palavra, né, do Senhor. Então Ezequiel ocupou esse posto de vigia espiritual. Então ele recebia as revelações de Deus e anunciava. Isso causava proteção da nação de Israel no sentido espiritual. Agora, uma coisa que enquanto eu pesquisava me chamou muita atenção, pastor, é que os textos que falam sobre a torre de vigia no Antigo Testamento, eles se conectam com a queda da Babilônia. Olha só. Por exemplo, Abacuque 2 fala: me colocarei na torre de vigia, ficarei nesse lugar para ver o que o Senhor vai me falar. Se você continuar lendo o capítulo 2, é um juízo de Deus. A sequência do capítulo é o juízo de Deus contra a Babilônia. Em Isaías 21, ele até gostaria de ler esse texto aqui, pastor? Claro. Isaías 21. Enquanto você acha aí o texto, eu quero lembrar para você que o Renato ele explicou sobre o termo vidente, que hoje nós fazemos muita confusão e é um termo que ficou muito desgastado e que está sendo restaurado e renovado ou resgatado, né? Nos dias de hoje, né? Isso. Isaías 21, o versículo 8 e o 9 diz assim: então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço no meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Então, eu citei Abacuque 2, que fala do juízo da Babilônia. Isaías 21, quando fala sobre a torre de vigia, também cita que a Babilônia caiu. E uma coisa que eu acho fenomenal, fantástica, que mexeu muito comigo quando eu estava estudando e o Senhor trazia essas coisas para mim, é que a Babilônia ela começou numa torre. Que em Gênesis 11, a Torre de Babel. Sim. Então, na Torre de Babel, os homens tentaram alcançar uma autoridade espiritual pela força humana, da carne. Né? Eles falaram: vamos nos juntar e vamos edificar uma torre para que alcancemos o céu. Então eles queriam uma influência espiritual, mas pela força deles. Eles queriam, para que tenhamos um nome célebre. Muito interessante. Eles queriam a fama, eles queriam, pelo seu esforço, por orgulho, pelo seu próprio orgulho, eles queriam a fama. Pelo mérito, né? E eles também queriam controle. Para que não sejamos espalhados pela terra. Então eles queriam controle. Esses princípios de tentar uma influência espiritual pela força humana, tentar alcançar um sucesso, uma fama carnal e você ter controle, são princípios da Babilônia. Então, quando eu estou falando sobre a queda de Babilônia, pastor Flávio, eu não estou falando sobre uma instituição que vai cair, claro, ou sobre uma nação, uma cidade. Eu estou falando sobre um sistema que é contrário ao reino de Deus. Sobre um espírito, né? Um espírito está por trás disso. Eu estou falando sobre a destruição de um sistema, de um império, de princípios, de um espírito que está por trás disso, que é contrário ao reino dos céus, né? Que é contrário aos valores, aos princípios de Jesus, aos princípios do reino de Deus. Então,
A torre de vigia, que é a torre que o Senhor ergue, é a torre que o Senhor edifica, essa torre denuncia a Babilônia e essa torre destrói a Babilônia. Por isso eu creio que a importância de que o Senhor levante os videntes, o Senhor levante os profetas nessa época, porque essas pessoas elas vão confrontar e vão ir contra esse espírito babilônico. Muito, muito interessante. E é muito interessante analisar hoje uma resistência muito forte ao ministério profético. Eu não sei se você percebe isso, mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, foi restaurado o ministério profético e depois começou a se restaurar o ministério apostólico e hoje tem muito forte essa coisa do ministério apostólico, o espírito de paternidade sendo restaurado. Mas eu percebo, eu não sei se você percebe isso também, eu queria ver a sua percepção disso, que existe uma resistência ao ministério profético hoje, às visões, aos sonhos, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Você como profeta, né? Você percebe isso. Sim, existe. Isso, na verdade, eu acho que eu posso afirmar que sempre existiu, né? No Antigo Testamento você vê os profetas e videntes sendo presos, Jesus falou sobre isso. Exatamente, envio a vocês sábios, profetas, mestres, e vocês apedrejam, né? Ele fala sobre o sangue do profeta Zacarias que foi derramado, né? Ele fala assim, todo o sangue derramado desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, será julgado sobre essa geração. Né? Olha só. Então existe uma luta contra esse serviço do Senhor, esse serviço profético. Eu creio que exatamente porque ele confronta muito as estruturas religiosas internas que as pessoas têm, ele confronta muito a mentalidade religiosa. E aí eu creio que eu posso entrar inclusive na igreja, né? Nós sabemos que a igreja do Senhor está passando por processos de transformação, de transição, e o profeta ele está vendo além, ele está vendo à frente. Então quando ele começa a falar coisas que estão além, que estão à frente, as pessoas podem não entender, podem não compreender, podem até se sentirem ofendidas, confrontadas. Aí ele tem duas opções, ou ele aceita aquilo que está vindo do Senhor, claro, porque a gente sabe também que você precisa julgar as profecias, você precisa discernir tudo isso, saber quem são os profetas maduros, aqueles que estão trazendo coisas realmente saudáveis. Mas você tem duas opções. Ou você vai deixar Deus trabalhar na sua vida, ou você vai se opor. E rejeitar, né? Então aí que entra muitas vezes a luta de uma pessoa que se move no ministério profético, porque muitos podem se opor e podem rejeitar. Verdade. Nós já vamos caminhar para o segundo bloco. Muito interessante essa nossa conversa e você falando e explicando sobre isso me faz lembrar que Jesus ele disse que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos. Mas também o profeta Joel ele disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então a gente precisa estar atento a essas coisas e esse assunto me empolga demais. Não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta para o segundo bloco e último bloco do nosso programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu quero lembrar para você, pastor, que está em Curitiba ou região metropolitana, dos nossos cafés de comunhão, sempre na última sexta-feira de cada mês. Você é meu convidado, não deixe de participar. E também, como sempre, mandar um abraço e agradecer muito ao pessoal da São Brás, da Faculdade de São Brás, por nos receber nesse estúdio tão excelente, onde eles gravam as aulas deles, as aulas da universidade. E você que tem interesse aí de conhecer mais, entra no site, está aparecendo aí, da São Brás. Você tem vários cursos ali para aprimorar os seus conhecimentos. Um grande abraço à equipe e a todo o pessoal. E eu quero voltar
para a nossa conversa aqui, que está muito gostosa. Nós terminamos o primeiro bloco, Renato, falando de algo muito interessante que me trouxe uma percepção. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz nos últimos dias, né? E nós estamos vivendo nos últimos dias, como você acabou bem de dizer, disse no primeiro bloco. E ele diz, nos últimos dias aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que enganariam a muitos. E esse tipo de... Essa afirmação do Senhor Jesus, muitas vezes pode trazer para a igreja ou para as pessoas que agora não se deve acreditar em profeta nenhum. Entendi. Né? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Mas vale lembrar que o profeta Joel disse que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, aquele texto que nós citamos, as crianças profetizarão, os jovens teriam visões, os velhos sonhos. É muito interessante analisar isso, né? Sim, exatamente. Inclusive a falsificação, ela geralmente acontece num contexto onde a verdade está crescendo. Então, por exemplo, só existe uma nota de R$100 falsa porque existe a nota verdadeira. Sim. Né? Então, a verdadeira está circulando. A verdadeira está circulando. Então, algumas pessoas vão se aproveitar e vão tentar introduzir as falsas. Em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 2, Jesus elogia uma das igrejas porque aquela igreja havia julgado, discernido, provado, alguma coisa assim, algumas pessoas que se diziam apóstolos e não são. E não eram. Não eram. Né? Mas isso acontece num contexto onde existe um ministério apostólico genuíno. Da mesma forma, dentro do ministério profético. Da mesma maneira que nos últimos dias a atuação, a atividade profética e os dons proféticos, que eu creio que eu posso citar alguns aqui, são a profecia, palavra de conhecimento, são dons do Espírito Santo, a palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espíritos. Esses dons, eles vão operar de forma muito forte nos últimos dias, o Espírito será derramado, sonhos acontecerão, visões. Então a atividade profética e pessoas no ofício profético vão ser levantadas de forma muito intensa nos últimos dias. Exatamente nesse contexto, o inimigo ele vai tentar entrar com o falso. Né? Então, o falso ele só traz ainda mais a verdade de que o verdadeiro existe. Exatamente. Muito interessante. Bom, você fala no seu livro de uma linguagem espiritual contida nos sonhos e nas visões. Como que isso funciona? Essa linguagem está lá? Legal. É muito interessante essa pergunta, Flávio, porque eu tenho trabalhado, né, dentro desse contexto de treinamentos, né, e a gente tem feito alguns treinamentos na área profética com pessoas que o Senhor tem levantado, né, nesse serviço. Inclusive agora em fevereiro nós fizemos na nossa igreja local um seminário sobre sonhos e visões, né, e é um tema que ele desperta a curiosidade das pessoas. Claro. Porque eu creio que posso dizer que todos têm sonhos, né? Todos têm algum tipo de familiaridade com esse assunto, alguns mais, outros menos. E existem muitas perguntas sobre esse assunto. E nos seminários, nesses treinamentos, o Senhor foi trazendo, a gente foi procurando entender, estudando sobre o assunto, sobre o tema, alguns significados que existem dentro dessa realidade de sonhos e visões. Então, por exemplo, é uma realidade que é visual, então ela envolve cores, ela envolve números, é uma realidade, uma linguagem que envolve figuras, né? Eu não sei se ícone seria a palavra certa, mas imagens. Por exemplo, muitas vezes a pessoa sonha com um cachorro. Sim. É um sonho muito comum, é uma imagem corriqueira em sonhos, um cachorro. E vou citar o exemplo, já que eu falei, né? Vou citar o exemplo do cachorro. O cachorro, por exemplo, ele num sonho, ele pode significar muitas coisas. É claro, não é que sempre significa aquela coisa, não é literal. Não é assim uma regra.
Precisa ser discernido, precisa ter o discernimento que vem do Pai, né, do Senhor. Mas em muitos casos, um cachorro ele pode significar principalmente duas coisas. Ou ele é uma coisa ruim, né, e aí você precisa observar no seu sonho se aquele cachorro era bravo, se ele era feio, se ele tentou te morder, aí você pode discernir se era ruim ou não. Né? E aí ele pode significar uma pessoa que vai tentar te trair, ou uma pessoa que vai tentar te atacar, ou pode significar literalmente um demônio, né, que está te rodeando, que está tentando te atingir. Ou também, se o cachorro, por exemplo, for doce, for querido, for próximo, for carinhoso, ele pode falar sobre amizade. E o cachorro ele é um companheiro. Fidelidade, lealdade, exatamente. Então, existem algumas figuras que vêm com muita frequência nos sonhos. E é sobre essas figuras que nós trabalhamos também nos nossos seminários, para que as pessoas comecem a entender melhor o que elas estão vendo nos seus sonhos e comecem a discernir um pouco mais. Né? É claro, nós precisamos depender completamente do Espírito, do Senhor, mas eu creio que são algumas dicas, algumas coisas que nos abrem o entendimento para compreendermos melhor essa linguagem que está nos sonhos. Com certeza. Legal. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho atual. A gente também já não tem mais muito tempo, mas é muito importante você falar como você tem atuado recentemente. Você acabou de dizer que tem feito treinamentos, né? E na nossa conversa lá no meu escritório, fiquei muito feliz porque você tem dado treinamentos online. Isso. E o treinamento online, por exemplo, para o nosso telespectador que está lá no interior do Paraná, né, onde a nossa emissora não pega só no Paraná, mas pega Santa Catarina, pega em vários outros estados, eles podem ter acesso a esse material também. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que tem funcionado esses seus treinamentos? De que forma eles podem ter o acesso? Eu sei que todos os seus dados vão estar aparecendo aí na nossa tela. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje. Isso. Temos tido uma ênfase muito grande na área do ensino, realmente, na área de treinamentos, com seminários. Por exemplo, esses seminários sobre sonhos e visões que ministramos na minha igreja local, ele está disponível. Então, se você é um líder ou você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, você pode, pelo meu blog, entrar em contato conosco, né? Nós podemos verificar a possibilidade de darmos esse treinamento na sua igreja local, na sua cidade. E temos feito esses treinamentos online. Isso tem sido uma ferramenta muito forte, muito poderosa. Terminamos agora um treinamento na área de oração. Então esse foi um treinamento que tivemos pessoas, por exemplo, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Venceslau Braz, no interior do Paraná, e Curitiba. Olha, então nós estamos atingindo algumas regiões já por causa dessa ferramenta que é fantástica, que é a internet, né? Foi um treinamento na área de oração. Nós estamos para iniciar, Pastor Flávio, um treinamento em maio na área de adoração. Olha só. Então você que se interessa pela adoração, pelas artes também, você pode participar desse treinamento. No meu blog isso vai ser atualizado. Eu vou em breve lançar a arte, né, com as informações do dia que começa, como faz para você participar. Ele será pelo Hangout. E nós também enviamos os áudios para você no seu Facebook ou no seu e-mail. Nós podemos enviar os áudios. Então você escuta em casa, você lê em casa e nós fazemos encontros online, né, onde ali online nós discutimos então o tema que está ali em questão, né? Então tenho trabalhado com isso. Uma outra área que eu tenho dado treinamento, que eu dei treinamento recentemente em um seminário e estamos dispostos a dar outros, é na área de dons e vocações. Nós demos em uma igreja em Pinhais, um seminário que se chamou Dons e Vocações, onde falamos sobre os dons do Espírito, falamos sobre os dons do ministério, que são os 5 dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Trazemos luz sobre esse assunto. Então é um seminário que também se você tiver interesse, você pode nos procurar. E estamos também para organizar alguma coisa na área da batalha espiritual. Né? O nosso serviço na Torre de Vigia está relacionado muito com a batalha espiritual, com a intercessão. Então, trabalhamos com isso e estamos provavelmente no segundo semestre agora de 2016
Em Curitiba, provavelmente nós vamos oferecer um treinamento nessa área de batalha espiritual. Você que tem interesse também, você fique atento no nosso blog para participar desse treinamento. Então é mais ou menos isso que nós temos feito, pastor. Temos trabalhado em levantar, pastor Flávio, esse funcionamento de adoração e de intercessão. Tem sido um dos nossos esforços, né, mobilizar pessoas para a adoração, para a oração. Então, você que quer se envolver com isso, fique atento, né? Fique atento, você tem muitas referências, tem muitos ministérios importantes que estão sendo levantados por Deus nessa área. A Torre de Vigia é apenas mais um serviço que está à disposição do corpo de Cristo, né? Assim como outros irmãos estão também trabalhando com um foco semelhante. Estamos com esse coração de servir, de abençoar, de trazer o reino, na verdade, esse é o nosso coração, que o reino de Deus seja manifestado na terra, que venha o seu reino, assim na terra como no céu. Graças a Deus. Renato, muito obrigado. Você que tem aí o interesse, pastor, que está nos assistindo, o Renato eu conheço há pouco tempo, mas eu tenho visto muito equilíbrio no ensino do Renato, e vale a pena você levá-lo aí na sua igreja para dar um treinamento sobre o assunto, muito precioso, esse despertar de entendimento a respeito do ministério profético, a respeito dos sonhos, das visões, dos dons. Isso é uma ferramenta muito forte para os nossos dias. Eu diria que é uma ferramenta imprescindível para os dias de hoje, para as batalhas que nós estamos tendo nos últimos dias. Renato, claro que nós vamos voltar mais vezes, né? Os seus dados apareceram todos aí enquanto você falava na tela para o pessoal te procurar, e com certeza a gente vai falar mais. Muito obrigado por ter vindo, que Deus abençoe seu ministério, amém, sua família, e tudo que você fizer. É um assunto que me empolga muito, gosto demais, acho que já deu para você perceber. Eu tenho na minha vida também, no meu ministério, uma veia profética muito grande. Eu tenho testemunhos de cura, testemunhos de palavra de conhecimento, de sabedoria, e eu sei que isso funciona e que isso é totalmente de Deus, isso transforma a vida, principalmente daquele que não conhece Jesus. Amém. Então seja muito bem-vindo, e eu dou maior força para o seu ministério. Obrigado, e eu indico, querido, pastor, leve, faça o contato, vale muito a pena. Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Amém, obrigado, pastor. E grande abraço para você que nos recebeu aí na sua casa. Semana que vem nós temos mais um programa que vai abençoar poderosamente a sua vida. Um grande abraço, boa semana e que Deus te abençoe.